E aí pessoal, tudo bem? Fabrício novamente, e hoje nós estamos aqui com essa imagem bonita, essa onda diferenciada para falar um pouquinho sobre os polinômios. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, se você não ouviu, com certeza você já trabalhou com os polinômios. Primeiramente, esse é o primeiro de vários vídeos, então começa curtindo e curte os próximos e os futuros também e outros que você puder entrar no meu canal e puder conhecer o nosso trabalho, tudo bem? Então o que nós veremos? Primeiro, o que é um polinômio, o que é o valor numérico. Então já repara que nós estamos falando de uma coisa que pode ser... não vou dar dica nenhuma. Decomposição de polinômios, raízes, olha só. Lei de formação, as relações de Girard e, por fim, um pouquinho sobre divisão de polinômios. Primeiramente, o que são polinômios? Estou dando alguns exemplos. Então, essa aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Esta é uma função polinomial do segundo grau. E esta é uma função polinomial do quarto grau. Ou seja, vemos que estamos falando de potências de x. Exato, não há nenhum segredo. Então nós já trabalhamos a vida inteira com a função do primeiro grau e do segundo grau, e agora nós vamos ver alguns detalhes para trabalhar com potências de grau maior. Lembrando que o que vai definir o grau da função é a maior potência que você tiver na função. Olha só que legal. Então, esse é o gráfico da nossa função polinomial de primeiro grau. Repara quantas vezes ela cruza o eixo x. A função de polinomial de segundo grau, repara quantas vezes ela cruza o eixo x. Agora a pergunta é, quantas vezes você acha que a função de quarto grau cruza o eixo x? Interessante, cruza o eixo x 4 vezes. Ou seja, olha que legal. Nós temos que o número de raízes é a mesma quantidade da ordem do polinômio. Então, um polinômio de 10ª ordem teria 10 raízes. O que seria o valor numérico? É simplesmente você pegar o x da sua questão e substituir no seu polinômio. O primeiro que nós vamos fazer é com o zero, porque o zero ele vai nos dar o valor independente. Olha só. Então, tudo que tiver x vai sumir, né? Ou seja, nesse primeiro caso, o 2 vai sumir e fica apenas o 5. Nesse segundo caso, some o x ao quadrado e o 3x, sobra apenas o 2. No próximo caso, somem todos esses termos e sobra apenas o 24. Ou seja, quando nós substituímos o x por zero, nós obtemos o valor independente. Ele não depende do x. Ah, vá! E por 1, olha só que legal. Por 1, ele também tem uma propriedade que é muito interessante, certo? Que é o quê? Repara que eu vou fazer primeiro, depois a gente faz. Então fica 2 vezes 1 mais 5. 1, lembrando que aqui é como se tivesse 1 na frente. 1 vezes 1 menos 3 mais 2. E o próximo, 1 menos 2, menos 13, mais 14, mais 24 e assim por diante. O que isso tem de tão importante para nós? Reparar que quando você substitui o x por 1, você está somando os coeficientes da sua função polinomial. E o que seriam esses coeficientes? Seriam esses valores que acompanham o x em cada termo, certo? Por exemplo, aqui nós temos o 1, fica 1. Aqui nós temos o menos 2, fica menos 2. Menos 13, menos 13. 14, 14. 24, 24. Ou seja, coincidentemente nesse caso, houve aí que a soma foi igual ao termo independente. Nem sempre isso acontece. Ou seja, quando for pedido a soma dos termos de um polinômio, você vai substituir o valor do x por 1. Certo? E aí o valor numérico pode ser qualquer valor que você quiser. Basta substituir o x em todos por esse valor. Certo? Ou seja, para encontrar o valor numérico, basta substituir o x. E detalhe, tem valores numéricos que você zera a função. Se você zerar a função com esse valor numérico, ele é chamado de raiz. Olha que interessante. E o que seria a decomposição de polinômios? A decomposição de polinômios nada mais é do que você separar em fatores. Olha que maravilha. Ou seja, isso daqui seria um polinômio, certo? Porque o que nós podemos fazer aqui? Muito bem, a distributiva. Com isso nós teremos x vezes x, x vezes 1. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes 1.
Ou seja, esse polinômio com dois fatores nada mais é do que um polinômio de segundo grau, uma função polinomial de segundo grau. Certo? Ou seja, isso é legal, né? Porque a função polinomial de segundo grau nada mais é do que dois polinômios de primeiro grau combinados. E o que seria a raiz de um polinômio que eu acabei de falar? É quando você zera a função. Ou seja, nesse caso da função de segundo grau, a gente já sabe muito bem o que fazer. Vamos igualar a zero e utilizar o teorema de Bhaskara. Lembrando, né, que a fórmula de Bhaskara nada mais é do que x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. E o delta vai ter um valor também, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que aqui eu já fiz o delta dentro da raiz mesmo. Certo? Então não vou nem entrar em muito detalhe. Se você quiser uma aula sobre Bhaskara, deixa nos comentários que eu posso fazer para nós. E aqui nós teríamos que o x seria, a primeira raiz seria 2 e a segunda seria menos 1. Mas vamos lembrar da onde que nós começamos? Nós não começamos por essa decomposição que nós fizemos a distributiva? Olha que interessante. X menos 2 e no caso x mais 1 nada mais é do que x menos menos 1. Olha só que interessante. Na verdade, a decomposição, nós faríamos o x menos as raízes. Repara, o x menos 2 seria como se fosse o x menos a primeira raiz. E o x mais 1 nada mais é do que o x menos essa raiz negativa. Olha que interessante isso. E no próximo slide, no próximo vídeo, nós vamos ver como essa construção, a partir da decomposição e das raízes, ela vai ser importante na formação do polinômio. Tudo bem? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.